Boa tarde a todas olá para as pessoas que estão online a acompanhar-nos, porque pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Depende do sítio. Eu vou apresentar este trabalho que pretende problematizar o conceito de prática enquanto conceito transformativo da atividade e do ambiente educativo que temos à nossa volta. Portanto, digamos que o objetivo principal é abordar o conceito de prática enquanto ferramenta conceptual fundamental para a compreensão da mudança e da transformação da atividade do professor de matemática. Portanto, o conceito de prática vai ser analisado através da existência de uma componente coletiva e de uma componente individual, discutindo-se as potencialidades para interpretar o cotidiano do professor de matemática através destas duas componentes e depois ainda mais outra que será acrescentada, que é o facto destas práticas serem realizadas num contexto muito particular, que é o da educação. Portanto, o conceito de prática começa a surgir inicialmente como um conceito que está ligado a regularidades e que é organizado por um grupo social. Portanto, é o grupo social que vai organizando a prática e que vai incutindo à prática uma certa continuidade de geração para geração e que permite as pessoas identificarem aquela prática como pertencente a um determinado contexto e a uma determinada atividade e que, portanto, vai também por aqui, vai fazendo com que a prática se comece a instalar na identidade e nas relações de pertença de uma determinada pessoa a uma determinada comunidade. Há também outra questão relacionada com a prática que é uma que remete que as práticas não são construídas e realizadas unicamente por um grupo, mas que os outros grupos à volta também são importantes para o desempenho da prática e a construção da prática. Neste caso dos professores, portanto, as práticas seriam construídas quer por colegas, quer pelos próprios estudantes. Portanto, são grupos que, no seu conjunto, com certeza que o professor é o principal autor e realizador da prática, mas digamos que há outros grupos. E depois, outras ideias é que práticas num contexto vão, efetivamente, influenciar práticas desenvolvidas noutro contexto. Portanto, o que nós começamos a ver quando começamos a analisar aqui este conceito, e este conceito aparece em vários campos do conhecimento e é analisado sobre diversas perspectivas, há teorias de prática, enfim, há toda uma vasta literatura relativamente a este assunto. Portanto, o que nós começamos a ver, o que emerge, digamos assim, desta definição de prática, é que há aqui uma dimensão coletiva que existe na prática, que é exatamente o que vai ser partilhado por todos os elementos de um determinado grupo. Portanto, e que faz com que cada elemento no grupo vá reconhecendo determinadas ações e determinadas palavras como pertencentes a uma determinada prática. Portanto, para além desta dimensão coletiva, digamos assim, das práticas, há autores que defendem que há também uma dimensão individual na prática, e que no fundo é o que se pode reconhecer como sendo a própria individualidade de cada professor. Portanto, há um núcleo, podemos dizer que é um núcleo da prática, não é? Que faz com que determinadas realizações sejam identificadas e sejam reconhecidas como pertencentes a um determinado contexto e a uma determinada atividade, digamos assim, mas depois a própria individualidade do professor vai transportando para as práticas todo um conjunto de subjetividades que fazem com que as práticas são de facto realizadas, mas nunca são exatamente realizadas. Portanto, há aqui um elemento de rotina que é de facto partilhado por todo o grupo, mas depois há um elemento que abre
para a individualidade de cada professor, neste caso. Ou seja, o que começa a emergir da literatura é que a noção de prática incorpora simultaneamente, está ali um erro, peço desculpa, incorpora simultaneamente rotinas, continuidades, mas também inovação e subjetividade. Portanto, há uma componente coletiva, que é um esquema, uma compreensão, e que faz com que a prática seja de facto partilhada, identificada ao nível de um coletivo, mas depois cada indivíduo interpreta esse esquema básico da prática e vai acrescentando no desempenho certas ações, certas palavras, certas compreensões, certas intenções que estão de acordo com aquilo que ele é e com a pessoa que ele vai sendo. Ou seja, o professor transporta para a prática e transporta-se a ele enquanto pessoa para a prática. Portanto, acrescenta, digamos assim, a sua individualidade. Para além destas duas dimensões... Exato, não, mas eu acabo. Para além destas duas dimensões, desta componente prática e desta componente individual, que, digamos, harmonizam aqui o lado da rotina, da regularidade e o lado da inovação e da subjetividade do professor, há ainda autores, como por exemplo a Nora Cetina, que diz que, para além disso, é preciso ter em conta o campo onde a prática, o campo de conhecimento onde a prática vai ser de facto realizada. E é aquilo, e quando esse campo é um campo que está ligado ao conhecimento e à produção do conhecimento, daí a importância da conferência de hoje de manhã, que eu estava entusiasmada quando a Paola estava de facto a expor, e realmente é muito importante para mim, para a discussão que eu pretendo fazer aqui à volta deste conceito, porque realmente quando as práticas são desempenhadas em contextos onde se lida com situações não rotineiras, onde há uma dimensão social complexa e onde há uma necessidade de aprendizagem que é fortemente sentida, não é? Portanto, quando isso acontece, segundo certos autores, nomeadamente a Nora Cetina, ela diz que as práticas têm que começar a ser abordadas de outra maneira e é aquilo que ela chama o conjunto de práticas epistémicas. Portanto, práticas epistémicas são, no fundo, práticas que estão relacionadas com a produção do conhecimento, a produção. Ora, efetivamente, que os professores são professores que trabalham neste meio. Portanto, eu acho que realmente os professores não são só detentores de conhecimento técnico, muito antes pelo contrário. Eu defendo mesmo esta posição em que acho que o professor é uma profissão intelectual e, portanto, nós temos que arranjar aqui uma dimensão de prática que incorpore simultaneamente estes sentimentos, não é, que o professor tem, sentimentos de criatividade também, de experimentar coisas novas, de lidar com situações não rotineiras e que isso tem que ser incorporado na própria noção de prática para nós conseguirmos explicar um pouco a transformação que é exigida nas práticas. Portanto, como campos de problematização, eu passei aqui um bocadinho por cima da relação das práticas com o contexto, mas, enfim, há os textos que podem-se ler e ainda há muitos textos para melhorar, isto é um working in progress, aliás, como o professor João Pedro da Ponte disse logo no início. Portanto, o que é que se vê e o que é que emerge da literatura? É que os contextos são extremamente importantes para inovar as práticas e os contextos políticos e os contextos escolares e administrativos, porque eles permitem legitimar e fazer uma inovação sustentada ao nível do coletivo. Ou seja, se existir um ambiente que acolhe a inovação
e que, digamos que faz um programa de inovação que é sustentado, os próprios professores sentem-se bem acolhidos quando pretendem fazer a sua própria modificações de práticas. Portanto, não é aquela situação que nós muitas vezes também assistimos, que o professor quer de facto introduzir elementos novos nas suas práticas, quer transformar, mas depois há um contexto à volta, não é, que faz ali uma força que realmente impede. Portanto, claramente isto é um assunto que é necessário problematizar. Portanto, este empoderamento que vem do exterior e que é necessário. Outra questão é que a dimensão individual da prática vai também gerar, enriquecer a dimensão da prática partilhada. Portanto, o grupo, digamos assim, que ao absorver esta dimensão individual da prática, o próprio grupo também se enriquece e se vai desenvolvendo. E, finalmente, este ambiente de incorporação também das dimensões individuais do coletivo faz com que haja novas possibilidades de partilha e de produção do próprio conhecimento, que o conhecimento é produzido a nível de um coletivo, não é? Quer dizer, há a componente individual, mas depois tem que ser legitimado e reconhecido ao nível do coletivo. Pronto, eu lamento se fiz aqui mais tempo, não, para não. Já andaste para a frente da slide? Já andaste para a slide. Boa tarde a todos, boa tarde também a quem está a ver e a assistir online. Eu vou apresentar em nome deste grupo que integra a Rosa, que integra o António Guerreiro e a Helena Martinho, apresentar uma das áreas do projeto que tem a ver com a comunicação matemática nas práticas dos professores. E em termos de apresentação aqui, a arquitetura desta apresentação está com uma natureza esquemática e procura apresentar as principais ideias do texto. E, portanto, está no regime, no registro esquemático. E a primeira grande questão, quando estamos a discutir a comunicação nas práticas profissionais e nas práticas, neste caso, letivas dos professores, uma primeira grande questão é percebermos, quando falamos de comunicação, que sentido estamos a dar a este conceito. E, portanto, em termos do projeto, e neste caso agora em termos mais próximos, em termos deste grupo que trabalhou neste texto, um aspecto que nós sentimos, do qual sentimos necessidade, foi esclarecer do que é que falamos quando falamos em comunicação. Sabemos que a comunicação é um facto com grande preponderância no ensino, com grande preponderância na atividade de ensinar e de aprender, e quando nós falamos de comunicação, aparentemente parece que estamos sempre, ou todos, a dizer o mesmo e a pensar o mesmo, e não o estamos. Então, aquilo que nós fizemos foi sistematizar duas grandes ideias que procuram ser expressas por este esquema e ver a comunicação como um processo de transmissão de informação ou ver a comunicação como um processo de interação social. Isto pensando naquilo que acontece na sala de aula. Claro que estas duas grandes conceptualizações, estas duas grandes ideias, porque estamos a pensar em termos de sala de aula, estamos a pensar em práticas dos professores, estão ligadas a determinadas formas como pensamos o conhecimento, neste caso o conhecimento matemático, de formas como pensamos a atividade e o papel do professor e a forma também como pensamos o papel e a atividade do aluno numa sala de aula. E aquilo que estas duas grandes ideias apresentam é, em relação à primeira conceptualização, a comunicação como a transmissão de informação e, portanto, que se traduz numa certa prática dos professores, é a ideia de que essa transmissão de informação se pode traduzir numa transmissão, numa transferência do conhecimento do professor para o aluno, da cabeça do professor para o aluno, desde que bem codificados, e em que a questão
da interação, conforme é entendida no segundo modelo, em que se pressupõe, portanto, há transferência de informação, sim, mas não de conhecimento, e, portanto, o processo de interação social que ocorre na sala de aula entre professores e alunos é um aspecto essencial na construção do conhecimento, no conhecimento matemático. E, portanto, estas são duas visões. A primeira visão, muitas vezes associamos a uma aula tradicionalista, aquilo que nós vemos na prática é que muitas vezes estamos muito próximos, na realidade que nós temos, ainda desta primeira visão da comunicação. A segunda parte do texto, eu estou a seguir a segunda parte, o que é que nós tentamos pensar e discutir? Pensar que ações comunicativas dos professores são fundamentais, em termos daquilo que é a sua prática, e quando pensamos na sua prática comunicativa. E nós definimos 4 grandes ações comunicativas da parte do professor. Uma delas, o questionar, é uma ação que tradicionalmente está muito associada ao professor. De qualquer forma, e nós fazemos esta discussão, quando pensamos no questionar, nesta ação comunicativa, nós podemos pensar o questionar, e isto já foi referido hoje, de várias maneiras, com objetivos e com intencionalidades diferentes e portanto, que podem fazer com que este questionamento leve para a primeira associação de comunicação ou para a segunda. Depois, uma outra, o explicar como uma atividade importante também dos professores, em que os professores estabelecem relações entre determinadas ideias matemáticas. Colocámos uma terceira, o responder, e este responder, e porque ele aparece próximo do questionar, não está na acessão do responder a perguntas, está na acessão, e para quem lê o texto, na acessão de reagir àquilo que está a ser dito, e estou fora de tempo já? E a questão do ouvir. Estes aspectos, ouvir, como é que o professor ouve, com que intenção ouve para dar seguimento à aula. Já estou um bocadinho fora de tempo, mas passei um slide. Aquelas ações comunicativas, de forma muito breve, é um pouco uma visão micro da atividade comunicativa do professor, das suas práticas comunicativas. Na secção seguinte do texto, nós passamos por uma visão mais macro e, portanto, procuramos perceber as práticas de comunicação na sala de aula de matemática, tentando identificar aspectos que são aspectos, alguns deles de basilares e que enquadram o trabalho do professor. E elegemos os estilos de comunicação e os padrões de interação, a questão da negociação de significados, que é um aspecto muito importante naquela segunda acessão de comunicação, e a questão da discussão coletiva, que é uma área do projeto importante. Porque estou fora de tempo, não é? Já? Este slide final. O ensino-aprendizagem da matemática joga-se na ligação, portanto, pela produção de um certo tipo de discurso, um discurso de sala de aula que é um jogo entre o discurso do professor e o discurso dos alunos. É um discurso que está impregnado de conhecimento de matemática, naquela perspectiva de que o conhecimento aparece de uma forma negociada, e a nossa grande questão é como é que esta dimensão micro que eu apresentei daquelas ações do professor se interrelacionam com aquela visão macro ao nível de processos de construção de conhecimento, em que a comunicação tem um resultado fundamental. E é assim. Muito bem. Uma área de problematização também do projeto é a da formação, como aliás foi explicado durante a manhã, e portanto cabe-me a mim falar um pouco dessa área, e uma primeira coisa que eu gostava de assinalar é que, de facto, pensando em Portugal,
há dois momentos que são importantes, que são a afirmação da didática da matemática como um domínio da formação inicial e contínua. Isto acontece nos anos de 70 e 80. De facto, antes disto, a didática da matemática não existia em Portugal como uma prática corrente. Havia disciplinas de metodologia da matemática, não se sabia bem o que era, vinha um professor, era uma coisa, vinha outra, era outra, e é só a partir dos anos 80 é que, de facto, em especial na formação inicial, mas também na contínua, se começa a estabilizar o que é a didática da matemática. E um segundo momento que eu acho que é muito importante, que é a emergência do conceito de desenvolvimento profissional, a partir dos anos 90, começou a aparecer, a ser muito discutido. O António Novo, por exemplo, era uma das pessoas que nessa altura apareceu com esse discurso e acho que foi muito apropriado dentro do campo da didática da matemática. Com o conceito de desenvolvimento profissional, que é um conceito que faz passar, digamos, o centro da atenção da formação e do formador para o professor em desenvolvimento, o professor passa a ser visto como o principal agente da sua formação. Isso não significa, do meu ponto de vista, que os formadores, os educadores matemáticos, deixem de ter responsabilidades. Pelo contrário, eles passam a ter responsabilidades mais complexas, de maneira a encontrar formas de favorecer o desenvolvimento profissional dos professores. Daí para a frente, há várias ideias que foram surgindo e que eu acho que se podem articular e que estão presentes nos trabalhos que se têm vindo a fazer neste campo. A ideia de colaboração, que é uma ideia em Portugal muito forte e há várias experiências que mostram, de facto, exemplos muito reais de colaborações bem-sucedidas, muito produtivas. A questão do suporte na prática e da relação com a prática, que é um elemento decisivo, porque a tendência da formação é se reproduzir um contexto com um corte da prática. A prática existe como uma referência mais ou menos distante e, portanto, esta ideia de que aquilo que se faz na formação deve ter uma ligação direta com a prática, se possível uma tradução na prática que depois volta à formação, esta relação entre formação e prática é um aspecto decisivo. O foco na aprendizagem dos alunos, como elemento central da formação, uma vez que é um elemento central do trabalho do professor. A ideia da integração entre conteúdo e pedagogia, ou entre conteúdo e didática, entre matemática e didática. A matemática sem didática tem um interesse limitado. A gente trabalha com a matemática, mas estamos sempre a ver como é que isto vai ser levado para a sala de aula, como é que isto se traduz na aprendizagem dos alunos, e focar só nas questões de educação, sem perdendo de vista a matemática, é igualmente muito limitado. E, portanto, é a ideia de ter sempre presente as duas coisas, a matemática e a pedagogia e o ensino da matemática. A investigação de cunho profissional, como tendo o professor no papel de procurar saber, de procurar recolher elementos que lhe permitam refletir sobre como é que, de facto, as coisas são e como é que se podem resolver os problemas. O problema da mudança na cultura profissional, que vai de encontro àquilo que a Paula nos falou nesta manhã, que é usar a escola como elemento base de formação e, portanto, e contrariando aquelas tendências em que a formação se passa num espaço diferente da escola. Os professores ficam muito entusiasmados para fazer certas mudanças, chegam à escola, choca com a cultura profissional e nada acontece. E a questão das tecnologias e usos de recursos, que aliás recentemente está a dar origem, nomeadamente em França, a uma corrente de pensamento sobre a formação, que é a análise documental, que valorizam muito a questão dos recursos. Estas orientações ou estas perspectivas têm que ser mobilizadas na construção de dispositivos de formação. E aquilo que eu argumento aqui é que o problema-chave da formação de professores é exatamente a construção e funcionamento de dispositivos de formação que permitam o tal desenvolvimento profissional dos professores envolvidos, mas tendo em conta, de facto, esses professores. Quem é que são esses professores? Os seus interesses, o seu ponto de partida, quais os objetivos formativos definidos, quer pelos professores, quer pelos formadores. E com muita frequência a formação, digamos, não atende suficientemente a estes aspectos
e é pensada de uma maneira semelhante ao ensino transmissivo que todos nós criticamos, que é aquele ensino de querer transmitir a matemática, explicando a matemática muito bem explicada ao aluno. Então, a formação segue uma lógica transmissiva e explicativa e que não tira todo o partido que pode tirar da atividade do professor. Portanto, essa perspectiva, penso que é uma perspectiva que temos que ultrapassar. Há aqui um dilema fundamental, que é, de um lado, um conhecimento que o professor precisa. Este precisa pode ser o próprio professor que acha que precisa, ou pode ser outros intervenientes que acham que precisa, mas é uma lista imensa. Eu só pus ali algumas coisas mais óbvias, podíamos continuar a completar a lista, e, portanto, de um lado estão os formadores, estão os sistemas educativos que entendem que há necessidades de formação. Do outro lado, há os processos de aprendizagem do professor, os seus processos de desenvolvimento profissional, que evidentemente não se compatibilizam com uma aprendizagem de estilo transmissivo, e então põe-se um problema como ultrapassar este dilema, como fazer uma articulação entre estes dois aspectos, de maneira que efetivamente possa haver um efetivo desenvolvimento do professor. E a ideia que ressalta daqui é que, tal como os alunos, eu acho que muito daquilo que a gente tem vindo a perceber sobre a aprendizagem dos alunos relativamente à matemática pode ser transposta para o desenvolvimento profissional dos professores relativamente ao ensino da matemática. E, portanto, é a ideia que os professores aprendem a partir da sua atividade e da reflexão sobre a sua atividade, e sempre, evidentemente, em relação com o contexto de prática e em relação com a cultura profissional das escolas onde se inserem. E, portanto, aquilo que tem que ser pensado em termos dos dispositivos de formação é que atividades é que se vão desencadear, que possam ser atividades de facto interessantes, motivantes, com significado para os professores em função dos seus interesses, dos seus objetivos de formação. E, portanto, a grande diferença entre o professor e o aluno estará, entre outras coisas, no objeto da atividade, que no caso do aluno é a matemática, e no outro caso o objeto fundamental da atividade será o ensino-aprendizagem da matemática. E daqui eu concluiria dizendo que nós temos tido, ao longo destes tempos, muitas experiências de formação muito bem-sucedidas. Outras assim, outras nem por isso. E temos aprendido com essas experiências. Mas as experiências de formação que são bem-sucedidas no momento, as condições sociais mudam, vem um novo governo, vem uma nova política, vem uma crise, vem a austeridade, vem novas tecnologias, vem 500 mil coisas, e, portanto, aquilo que no momento funcionou muito bem, 2 anos depois, se calhar, já não vai funcionar tão bem. Aliás, na educação, eu acho que essa é muito a nossa maneira, tem que ser a nossa maneira de pensar. É que aquilo que funciona bem uma vez, nada nos garante que vai continuar a funcionar bem. O mais provável é da segunda vez que se fizer igual, já não funciona tão bem. E, portanto, nós estamos condenados a ter que estar constantemente a reinventar, a refletir, a aperfeiçoar e a adaptar às condições que vão evoluindo na sociedade e na escola, e, portanto, enfim, embora tendo consciência de muitas coisas que têm sido muito ricas em termos de formação, estas coisas são únicas, são irrepetíveis, e muitas vezes elas funcionaram bem e a gente até nem sabe bem porque é que foi. Houve ali uma conjugação de circunstâncias que só depois, a posteriori, é que nos apercebemos. E isto é um desafio extremamente interessante para o trabalho dos formadores, é perceber como, tirando partido e percebendo estas mudanças, poderemos fazer cada vez mais dispositivos de formação adaptados às necessidades e aos interesses dos participantes. Muito obrigado.